E sem mais delongas, já vamos receber o nosso entrevistado dessa noite, junto com o meu querido amigo Rodrigo Constantino, para o início do nosso bate-papo. Boa noite, governador Romeu Zema. Saudações, Rodrigo Constantino. Boa noite, Serrão. Boa noite, Constantino. É um prazer estar participando aí com vocês do Bradock, esse programa que tem feito uma diferença enorme em prol de um Brasil com mais justiça. Fico muito honrado de estar aqui abrindo o segundo semestre, né? Hoje nós estamos começando aí a segunda metade do ano de 2025. E o ano voando, governador. Rodrigo Constantino, vamos lá, saúde para você, meu irmão. Obrigado, Serrão, boa noite, governador, é um prazer tê-lo aqui, boa noite a toda a nossa incrível audiência, e se já puder jogar aí uma primeira pergunta para o governador, Serrão, eu iria pedir um apanhado dessa segunda gestão, principalmente tendo como pano de fundo uma comparação da mudança do governo federal, como que isso impactou nas medidas internas. O senhor acabou de postar há pouco tempo que pagou quase $500 bilhão agora a mais de dívida, já somou 10 bilhões no total da herança maldita, né, dos governos anteriores aí de esquerda, do PT. Como é que está tocar o estado de Minas com um governo federal tão perdido? Bom, Constantino, o pior foi lá em 1º de janeiro de 19, quando eu assumi um estado arruinado, arrasado. Minas ficou de joelho devido àquele desgoverno do PT. Lembrando aí, governador Pimentel. Foram cometidas aqui barbaridades, atrocidades. Eu vou te comentar uma delas aqui. 240 mil funcionários públicos tiveram o seu nome inscrito indevidamente no SPC Serasa, porque descontaram dos mesmos o empréstimo consignado e não pagaram os bancos. Isso foi um dos pequenos atos que ele fez. Ele conseguiu assaltar os 853 prefeitos de Minas Gerais. Nesse ponto, ele foi muito justo, assaltou todos, sem exceção. Deixou de enviar para todas essas prefeituras o repasse do ICMS, do IPVA, do Fundeb. E eu assumi o estado no dia 1º de janeiro, um estado que não teve transição, porque não abriram nenhum dado, deixaram o 13º em aberto de 2018, sem dinheiro também para pagar a folha de janeiro, que seria logo no 5º dia útil. Então, nós assumimos aqui um Titanic, eu posso te dizer que foi isso. Então, um desafio muito grande, mas nesses 6 anos e meio, nós já fizemos avanços expressivos. Hoje, Minas Gerais tem as contas equilibradas. Hoje, o Estado paga tudo, todo fornecedor, o seu funcionalismo em dia, mas ainda enfrentamos dificuldades. E temos agora de resolver, Constantino, essa questão do Propag, que você deve estar acompanhando aí. Não é só para Minas Gerais, é para todos os estados endividados. Se nós não tivermos esse Propag efetivo para os estados endividados, daqui a pouco nós vamos ver a repetição daquela tragédia que Rio de Janeiro já viveu, Rio Grande do Sul e até mesmo Minas Gerais, porque a dívida com o governo federal, que é um agiota, sobe todo mês um tanto a mais do que a nossa arrecadação. Eu falo que é exatamente igual quem faz um empréstimo da casa própria. Começa comprometendo 10% da renda, daqui a 20 anos está comprometendo 60% da renda. É algo insustentável a longo prazo. Então, nós precisamos ter essa definição. Não estamos vendo boa vontade por parte do governo federal, lembrando que o Propag foi aprovado já no Congresso. O presidente vetou pontos muito importantes, mas eu e os demais governadores estamos lutando para que pelo menos 3 dos 8 vetos venham a cair. E é um governo que tem feito, vamos dizer, dado esmola com o chapéu dos outros,
nós somos um dos estados do Brasil que mais atrai investimentos, e nos últimos meses o presidente e a turma dele estiveram aqui diversas vezes participando de lançamento de investimentos que nós lutamos aqui 2, 3 anos para atrair. Como o governo federal tem prioridade na questão da agenda dos eventos, acaba que eles querem transmitir para a população que eles é que participaram. Inclusive o Acordo de Mariana, falando que o Acordo de Mariana, depois de 9 anos que foi feito, e foi uma cópia do Acordo de Brumadinho que o meu governo, a minha equipe fez. Então, é meio que está plagiando aquilo que os outros fizeram. Complicado, você está ligado no Bradock Show, hoje entrevistando o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, uma questão importante. A gente queria uma análise sua hoje sobre a conjuntura difícil que o Brasil está vivendo, uma relação horrível com esse governo federal, que assumiu não entregando nada do que prometeu e, pior, promovendo uma vingança implacável contra todos aqueles que seriam adversários que ele considera inimigos. A gente queria um retrato do senhor sobre essa difícil conjuntura que iremos enfrentar e vencer, se Deus quiser. Serrão, eu estou vendo a repetição de 2015 e 2016. Naquela ocasião, eu era empresário, era presidente de uma empresa, e naqueles 2 anos o Brasil teve a maior recessão da história. A economia nossa recuou 8%. E numa situação em que o mundo todo crescia, Estados Unidos, Europa, Ásia, só um país no mundo estava afundando. Brasil. Motivo: Dilma, Petrolão, Lava Jato, mensalão, mala de dinheiro e por aí vai. E eu estou vendo a repetição. Estão fazendo a economia crescer via anabolizante, e quem cresce a musculatura via anabolizante, daqui a pouco vai ter um ataque cardíaco, impotência, problema hepático, problema renal, uma série de complicações na saúde. E nós estamos assistindo a mesma novela. É muito preocupante. A inflação está aí, não cede, os juros na estratosfera, o setor produtivo extremamente preocupado, ninguém investe, todo mundo em compasso de espera. O CAGED, que saiu ontem, já mostrou uma grande desaceleração na contratação de novos empregados. Então, eu visualizo um cenário dos mais sombrios e um governo que insiste em ministrar o remédio errado, que é querer aumentar a carga tributária, e nós não temos mais espaço, nós temos é de reduzir gastos. E o que eu fiz aqui em Minas Gerais foi exatamente isso. E comecei, não sei se vocês sabem, dando exemplo pelo governador. Em vez de ir morar num palácio com 32 empregadas, garçons, faxineiras, maître, não sei mais o que, eu aluguei a casa que eu moro aqui em Belo Horizonte, já que eu sou do interior, tem uma empregada que eu pago do meu bolso. Acabei com a farra das aeronaves, eram 7 aeronaves à disposição do governador e dos amigos. Hoje eu não tenho nenhuma, ou vendemos, ou estão sendo utilizadas pela segurança, pela saúde, e exijo o mesmo da minha equipe. Eram 21 secretarias, hoje são 14. Minas Gerais, apesar de ser o 2º estado em população do Brasil, é o estado que tem menos secretarias de governo. E gente competente, gente que foi selecionada. Então eu vejo que está faltando é querer fazer o certo. E isso que eu falei, você concorda comigo? Não precisa ser nenhum gênio para fazer, não é verdade? Governador, pegando o gancho nisso, é óbvio que a gente vai falar sobre a juristocracia, presos políticos, anistia, essas pautas sensíveis, mas o senhor diria que 2026 vai ser uma eleição, então, calcada nos aspectos econômicos? Minas Gerais sempre é citada ali pelo Vale do Jequitinhonha, tem um microcosmos do Brasil misturado. Qual é o seu pulso? A população está saturada? É a economia estúpido, como dizia o assessor do Bill Clinton? Vai ser essa a pauta predominante no ano que vem? Eu vejo, Constantino, uma insatisfação muito grande
e crescente aqui em Minas Gerais. E eu sou gestor chão de fábrica. Eu, toda semana, estou no interior do estado, já fui a mais de 410 cidades diferentes, estou sempre conversando com as pessoas, o pequeno produtor rural que produz queijo, o cafeicultor, o vereador, o prefeito, e o que eu percebo é essa insatisfação. E Minas, como você disse muito bem, é uma amostra do Brasil. Nós temos aqui um pedaço de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Centro-Oeste. Em todas as eleições presidenciais, o resultado do Brasil é sempre muito próximo do resultado Minas, não há grandes diferenças. E eu estou muito confiante nesse crescimento da direita, e as pesquisas têm demonstrado isso. Hoje o brasileiro viu que ficar eternamente recebendo a esmola do Estado não é solução para a vida dele, né? Nós temos pessoas aí recebendo o auxílio A, o auxílio B, C, D, há 20 anos e não conseguiram melhorar de vida. E aqui em Minas a nossa bandeira foi autonomia, independência. Criamos já 999.800 empregos. Faltou 200 para dar 1 milhão com esse último CAGED que saiu ontem. 1 milhão de empregos faz diferença em qualquer país do mundo. Imagine num estado. Atraímos já quase R$500 bilhão de investimentos privados. Então, o que o Brasil precisa é de uma economia mais dinâmica, que dê oportunidade para as pessoas. As pessoas estão fartas, cansadas de ficarem sobrevivendo desse tipo de ajuda. E agora vem aí com mais auxílio gás, auxílio energia elétrica. Daqui a pouco está faltando auxílio cueca, auxílio calcinha, né, auxílio óculos, vai inventando auxílio um atrás do outro. E um emprego bom resolve tudo. E é isso que o brasileiro quer. Eu venho do setor privado, do varejo, sempre tive essa postura de escutar cliente, de escutar funcionário, e eu vejo que o brasileiro está querendo essa autonomia. E ele viu que ficar dependendo de um Estado que parece até se aproveitar dessa situação não vai melhorar a vida dele. Tá ligado no Bradock Show, hoje entrevistando o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, a gente estava falando aqui dos auxílios, dessas ajudas todas, né? Temos agora também o Auxílio Supremo, que vai ajudar aí a avaliar a questão do IOF. O governo perdeu na votação no Congresso Nacional e agora joga apelando para o tapetão. Como é que você está vendo essa questão desse imposto sobre operações financeiras, o quão ele seria danoso para a economia, principalmente aí para a sua economia de Minas Gerais, que você está descrevendo, que está tentando recuperar num trabalho sério? Então, esse imposto ele é danoso duas vezes. Primeiro, que ele vai sobrecarregar a sociedade, e segundo, que ele vai onerar mais ainda quem? Aqueles que estão endividados. Está falando que não vai incidir sobre pessoa física, uma lorota. Vai incidir sobre pessoa jurídica e na hora de fazer a composição de custo-preço, isso vai significar mais reajuste, mais inflação. O mundo real funciona dessa maneira. E estão apelando, né? Eu não me recordo de outro governo que tenha judicializado algo que o Congresso tenha cassado, como foi, tenha vetado, como foi esse caso recente agora, e isso também é uma agressão, tanto ao Senado como à Câmara Federal, que foi algo que, vamos dizer, os representantes dos 210 milhões de brasileiros optaram por vetar. E agora estão falando, não, nós temos razão acima dos representantes do povo. E é muito preocupante uma posição dessa. Não houve outro fato, como eu falei, semelhante a esse no Brasil, e parece que é ato de um governo meio que autoritário, né? Que passou a dominar o judiciário e que, junto com o judiciário, quer fazer o que bem entende, sem considerar os representantes do povo.
Me parece que exatamente o contrário do que é democracia, que é o que eles dizem tanto prezar. Bom, não vamos esquecer que a ministra Carmen Lúcia chamou os brasileiros de 213 milhões de pequenos tiranos numa ágora, né? Eu vou querer tratar desse assunto ainda, governador, mas antes de esgotar a questão mais política econômica, eu queria que o senhor falasse de segurança. É outro tema muito sensível para a população brasileira, claro. Este governo federal é um governo que, na figura do ministro Lewandowski, vem querendo nacionalizar a política de segurança de uma forma preocupante, que usurparia poder dos governadores que fazem um trabalho melhor. Tudo seria feito à imagem e semelhança da Bahia, digamos. E o senhor esteve visitando El Salvador, conhecendo melhor o que fez Bukele. Bukele só conseguiu fazer o que fez porque enfrentou também a juristocracia. O que dá para ser replicado no Brasil dessa experiência, governador? Constantino, em termos de segurança, Minas Gerais com Santa Catarina são os dois estados com maior sensação de segurança. Nós temos uma das menores taxas de crime contra o patrimônio do Brasil, uma das menores de homicídios também, uma polícia militar que tem 250 anos e que é respeitada pela população, que entra em qualquer via pública, em qualquer beco, em qualquer comunidade, mas a situação é preocupante. Nós estamos vendo o crime crescer aqui em Minas Gerais, as facções criminosas avançar. Inclusive, ontem à noite, na cidade de Araguari, a nossa polícia entrou em combate com 5 elementos lá, todos acabaram morrendo, e pertencem a facções criminosas, fortemente armados, conduzindo um carro roubado. E a minha orientação aqui tem sido exatamente essa. É para proteger pessoas de bem. Bandido vem depois. Agora parece que no governo federal a prioridade tem sido dar, privilégio a bandido. É saidinha, é benefício A, é benefício B, é benefício C, e me parece que nós estamos na contramão da história. Eu tenho estudado, analisado muito segurança pública, e a minha ida a El Salvador comprovou isso. Lá eles reduziram a taxa de homicídio em 99% num intervalo inferior a 4 anos. E a receita foi muito simples: colocar bandido atrás das grades. E aqui no Brasil, o que nós temos visto é saidinha, benefício tal que encurta a pena, é o benefício outro que possibilita ele uma liberdade provisória, mas fico extremamente preocupado com esse avanço das facções criminosas. E aqui no Brasil, como saiu aí, a Faria Lima preocupando, precificando esse preço, nós não estamos vendo nenhuma ação efetiva do governo federal. A PEC da segurança, o que ela é? É trocar o pneu de um calhambeque velho, que mal está conseguindo andar. Melhora pouquíssima coisa. Não vai no cerne, na origem do problema, que é manter o criminoso atrás das grades, que é dar autonomia para a polícia atuar. A polícia tem sido criminalizada, é uma coisa absurda. Hoje, se um policial aborda alguém que tem característica A, amanhã ele vai ser taxado, processado por ser homofóbico. Se tem a característica B, aquela pessoa, porque ele é bemofóbico, e assim por diante. Então, a polícia está ficando sem condição de agir. O policial hoje fica inseguro de abordar alguém, de entrar em embate com um criminoso, porque ele vai responder processo, ele vai ter uma série de complicações. E o criminoso andando aí, leve, livre, solto, podendo fazer tudo. E essas ONGs também, que servem só para confundir, eu nunca vi uma ONG proteger as vítimas dos criminosos, das famílias de quem foi vítima de criminoso. Mas está cheio de ONG aí para proteger assassino, homicida, estrupador, etc. Então, nós estamos tendo uma inversão total, de visão, de valor, e isso é muito preocupante. E um governo federal que coaduna com isso. Então, pior ainda, o crime hoje é internacional, não é mais
aquela pessoa que atua ali na sua comunidade, né? Tem ramificação para todo lugar, estão entranhados já com tentáculos em várias atividades e crescendo. E o governo debatendo eternamente, sem fazer nada. Aqui, Bradock Show, oferecimento Golden Brasil, hoje conversando com o governador de Minas Gerais. Romeu Zema, você é daqueles que claramente é identificado como direita liberal. E hoje no Brasil a gente vem vivendo uma polarização que ela vem cada vez mais se extremando e a gente não consegue debater as grandes questões nacionais fundamentais. Na sua visão hoje, qual é a prioridade para o debate político para 2026? Ô Serrão, eu acho que o Brasil tem de passar essa página que ele está vivendo. Parece que nós temos hoje um governo que olha só pelo retrovisor, olha só para o passado, não está preocupado em governar, está preocupado sim em perseguir seus adversários, e está aí o resultado, uma reprovação enorme. Não tem nenhum plano de longo prazo, não tem nenhum plano para o país. E para governar, para administrar, tanto no setor privado quanto no setor público, você tem que estar olhando para o futuro, ter propostas, né, de longo prazo, e hoje nós não temos. Precisamos, o ano que vem, colocar lá um governo que definitivamente vire essa página e olhe para o futuro e esqueça, né, essas divergências aí. Porque se você ficar, vamos dizer, atacando, questionando cada cachorro que late na rua, você não vai chegar no seu destino. E o que eu estou vendo que esse governo está fazendo é isso. Mas, governador, agora vamos colocar, então, o elefante na sala de porcelana, que não pode ser ignorado. Haverá eleições minimamente justas ou limpas no ano que vem, quando a gente vê um STF/TSE tão ativista, tão enviesado, perseguindo um dos lados? Eu cito como exemplo a mudança, legislaram, né, do Marco Civil da Internet para tentar impor uma espécie de autocensura nas plataformas. Aliás, uma nota aqui de parabenização ao senhor por não ter ido a Gilmar Palusa, né, porque muita gente está indo. O ministro Gilmar Mendes disse, em nome de todos da corte, que admiram o regime chinês. Quer dizer, onde isso vai parar, governador? Há como a direita liberal e conservadora, unida ou desunida, acreditar numa eleição minimamente justa? Ô, Constantino, é preocupante, realmente é algo que nos deixa apreensivo, né? Essa questão de querer controlar a mídia, mas eles não vão conseguir. Eles podem até tirar alguém do ar, tirar algumas publicações, mas hoje, nesse mundo digital, não é a rede A, B ou C que vai fazer a grande diferença. Nós temos o WhatsApp, nós temos uma série de meios de estar transmitindo mensagens, VTs, etc. Então, na minha opinião, eles estão sendo até assim, vamos dizer, achando que estão fazendo uma diferença gigante. Vão fazer uma diferença, mas não vai ser tão grande. E a insatisfação do povo vai ser demonstrada na urna. Eu estou muito confiante, viu, Constantino? Eu vejo que eles vão colher aquilo que plantaram. E não vai ser uma vitória como foi essa última do presidente, não, de 51 a 49. Vai ser algo muito mais expressivo. O Brasil mudou muito nessa gestão, né, Lula 3, e ele demonstrou que está sendo um governante anacrônico, que só olha pelo retrovisor, que não está a par dos problemas reais, que tem uma pessoa que parece estar mandando mais do que ele ao lado dele. Então, tudo isso vai ter reflexo ano que vem. Não há como nós impedirmos essa mudança. Eu estou confiante. Eu fui eleito 2 vezes pelas urnas eletrônicas, sei que há questionamento, é preocupante, deveria ter comprovantes impressos para poder facilitar a checagem, sou favorável, mas quando a diferença é muito grande, não tem como você estar manipulando, não. Você manipula
alguma coisa, mas muito é quase que impossível. E acho que nós temos aí, vocês, temos muitos outros meios de comunicação alertas, divulgando, lutando por essa causa que nós acreditamos, e isso também serve como um freio nesses abusos, nesses avanços que eles querem fazer. Então, estou apreensivo, mas estou, por outro lado, confiante. Governador Romeu Zema, mantendo o elefante na sala cheia de louça. A gente, antes de entrevistá-lo hoje, recebemos algumas críticas de que nós seríamos o intergalácticos, porque iríamos receber o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Então vamos para a direta. Qual é e como está o seu relacionamento com Jair Bolsonaro? Você também reconhece Jair Bolsonaro como uma grande liderança da direita? Se ele pudesse concorrer, tivesse tranquilo a presidência da República, ele também seria o seu candidato? Qual é a real dessa relação? E como é que foi domingo a manifestação na Paulista? Porque o senhor estava lá no caminhão, mas não se pronunciou. Por que não se pronunciou? Achou melhor não se pronunciar? Enfim, como é que é essa relação para a gente deixar tudo muito às claras, porque é fundamental? Com relação à manifestação na Avenida Paulista, nós estávamos lá de governadores, eu, Tarcísio, Cláudio Leite e Jorginho de Santa Catarina. E só o Tarcísio falou representando todos os governadores. Nós tínhamos muitas pessoas para poder falar e decidimos, antes do evento, que apenas um governador falaria, e nada mais natural do que o governador anfitrião e do maior estado está falando ali para representar todos. Mas a nossa presença estava lá em apoio ao presidente Bolsonaro. E quem acompanha eleições sabe que o meu apoio ao Bolsonaro em 22 foi um apoio que eu acho que poucas vezes se viu, porque no primeiro turno, aqui em Minas Gerais, nós tivemos um candidato do presidente Bolsonaro, do partido dele, que competiu comigo, que teve 7%, 8% dos votos. Então, nós fomos adversários no primeiro turno. Eu fui eleito no primeiro turno, em 2022, e fiquei 2 semanas fazendo campanha de segundo turno, já eleito como governador, para o presidente Bolsonaro. Eu e o presidente temos, um relacionamento muito tranquilo, muito transparente, nunca escondi nada do presidente. Na ocasião, ele também não escondeu, ele falou, vou precisar lançar um candidato, lançou. Eu poderia ter sido eleito com mais folga ainda, que com certeza esses 7%, 8% de votos seriam direcionados a mim, mas eu quero aqui deixar muito claro, o presidente Bolsonaro é a maior liderança da direita no Brasil, inquestionável, é o maior nome da direita e é aquele para quem nós estamos aqui torcendo que ele reconquiste os seus direitos políticos para poder ser o grande candidato da direita. Ele seria o nome que teria mais condição de unir a direita. Então, continuo aqui torcendo, confiante que ele reconquiste os seus direitos políticos para poder participar da eleição. E terá meu total apoio. Até porque a sua inelegibilidade realmente é uma peça de piada de mau gosto, com base numa reunião com os embaixadores de outros países. Governador, na linha da eleição de 2026, o próprio Bolsonaro tem focado muito na questão do Senado. Ele diz, me dê metade da Câmara, metade do Senado, que eu mudo o Brasil. A gente sabe que o Senado virou, hoje em dia, o grande ponto ali fulcral de que está falhando o mecanismo de freios e contrapesos contra esse ativismo judiciário. Qual é a estratégia do Partido Novo? Tem absorvido gente nova, o Ricardo Salles pode ser um candidato, tem o desembargador Sebastião Coelho, que é muito querido e muito firme na defesa dessas liberdades. Qual vai ser a estratégia do Partido Novo para ocupar cadeiras importantes no Senado? Constantino, o Novo tem sido talvez o partido mais coerente do Brasil
O Novo, ele é um partido que tem propostas. Se essas propostas podem prejudicá-lo em eleição, não é por isso que ele vai mudar a proposta dele. E isso acabou tendo um preço no passado. O partido teve problemas internos já superados, mas eu estarei em 2026, principalmente durante a eleição, dedicado a levar o nome do Partido Novo para todos os cantos aqui de Minas Gerais e do Brasil, para nós tentarmos ampliar o número de deputados federais, que é o principal componente na questão da cláusula de barreira, e Senado, aonde for possível também. Então, vai ser um ano decisivo, importantíssimo. O partido passou por mudanças profundas, o partido amadureceu, e eu estou confiante de que nós vamos avançar bastante em 2026. E é, com certeza, o partido que mais pode fazer diferença na política do Brasil. Nós não temos nenhum partido com o grau de coerência, de alinhamento que o Partido Novo tem. É só olhar lá as votações, quando há algo que muitas vezes os demais partidos ficam meio que em cima, né, da linha divisória, o Partido Novo, em bloco, vota sempre na posição que a direita endossa e quer. E essa coerência vai fazer com que o partido, e isso já tem feito, com que o partido venha a ser considerado esse partido realmente que tem uma bandeira e que não vai mudar de opinião, como acontece muitas vezes na política, que por conveniência, por ganhos de curto prazo, alguns partidos parlamentares acabam vestindo outra camisa. Isso definitivamente não acontece com o Novo, e isso vai valorizar muito essa marca, que eu tenho certeza a longo prazo vai ter um crescimento muito expressivo. Em cima de definições estratégicas, governador, o Novo, você não pode mais ser candidato à reeleição ao governo de Minas e tem, claro, um projeto político a ser tocado para frente. Quais são as possibilidades desenhadas pelo Novo? O Novo vem com uma candidatura própria à presidência da República, vem para uma composição com Jair Bolsonaro. Você, se houver caminho, também vem nessa rota presidencial como vice ou candidato, se for viável, ou candidato ao Senado. Enfim, qual é o rumo do governador Romeu Zema? Serrão, eu não sou político de profissão, não sou político de carteirinha. Eu estou aqui hoje como governador de Minas por ser um inconformado, um indignado com os crimes que o PT cometeu aqui em Minas Gerais no passado. Eu vi o meu estado ficar de joelhos aqui por causa de uma gestão criminosa. E falei, não, eu não vou ficar quieto. Minha chance de ganhar é pequena, mas eu vou lutar. E em 2018 eu fiz a campanha mais barata e a que teve mais voto, provando que é possível fazer uma política diferente. E tenho um perfil de gestor. Durante toda a minha vida, eu fiquei à frente de uma empresa, saímos de 4 para 470 lojas num período de 30 anos, em que eu fiquei à frente desse negócio, que hoje dá emprego para mais de 5 mil pessoas, empregos diretos. Somos uma das raras redes de varejo sobreviventes aqui em Minas Gerais, a grande maioria, infelizmente, não existe mais. Então, eu tenho muito esse perfil de montar time, não me identifico muito com o parlamento, onde tem muito debate. Como eu falei, eu gosto de estar no chão de fábrica, vendo a coisa acontecer, e o que nós fizemos aqui em Minas é aquilo que o Brasil precisa. Nós pegamos um estado arruinado pelo PT e demos jeito nessa situação. E a situação do Brasil ano que vem não vai ser muito diferente. Nós estamos vendo aí as grandes dificuldades para as contas fecharem, que é exatamente a situação de Minas no passado. E se foi possível fazer em Minas, eu tenho certeza que é possível fazer no Brasil. E o que eu quero é contribuir.
Legal. Agora eu sou a mala chata que tem que perguntar. Qual é a linha para o Partido Novo? O Partido Novo pretende vir com uma candidatura presidencial própria ou o senhor está à disposição também para compor com as candidaturas da direita, como a do Bolsonaro, que podem ampliar esse leque do conservador liberal no Brasil? Ô Serrão, o partido vai estar definindo isso aí em breve, vai estar anunciando. Eu já falei que eu estou à disposição. O que eu quero é que o partido cresça, que o Brasil tenha uma política melhor, com menos corrupção, com gente mais competente, que é aquilo que o Novo prega. Então, em breve, o Novo vai estar definindo, e nós sabemos que mesmo que defina alguma coisa agora, se lá na frente o cenário mudar, na política as coisas sempre são alteradas. E sendo algo que não afete, né, os valores do partido, com toda certeza o partido vai ter flexibilidade, aprendeu isso também. No passado chegou a ser um partido que não estava muito propício a flexibilizar alguns pontos, mas se você está sendo ético, se você está sendo honesto, você pode flexibilizar. Na minha reeleição, nós tivemos aqui aliança com 9 partidos que hoje participam aqui do meu governo, e nós deixamos muito claro, você pode vir participar, mas precisamos de gente competente e de gente honesta. Se não for competente e não for honesto, você vai ter de colocar outro no lugar. E isso faz toda a diferença. Então, essa posição de ser muito transparente, de deixar as coisas muito claras, é possível você levar adiante bons princípios com partidos que concordam com esse posicionamento. Legal. Só para a gente fechar, governador, o senhor participou dessas conversas que o ex-presidente Michel Temer está promovendo como articulação para desenhar um projeto para 2026? O senhor já esteve participando desses encontros também? Eu estive com o presidente Temer há cerca de 60 dias atrás. Um dos temas foi exatamente esse. O que ele pretende é o ideal, Serrão. Seria todos os candidatos de direita se unirem, terem, né, uma proposta única, discutida, debatida entre eles, e eu vejo que isso prosperaria muito, com facilidade, se nós tivéssemos o presidente Bolsonaro com seus direitos políticos validados. Caso isso não aconteça, por questões partidárias, por questões pessoais, eu vejo que a direita vai ter 2, 3 candidatos o ano que vem. É algo até que não me preocupa tanto, porque no segundo turno, com certeza, esses candidatos estarão juntos. Então, é tudo aguardar para ver, mas pelo menos é o que eu visualizo. Legal. Então, só para a gente fechar, qual seria então a pauta dessa direita para a eleição 2026? Eu diria que 2 pontos principais, estratégicos: segurança pública, colocar bandido atrás das grades, combater o crime organizado como ele precisa. O crime organizado tem aí escopeta, tem artilharia pesada, e não vai ser com um revólverzinho que nós vamos estar combatendo o crime organizado, não. Então o Brasil precisa decidir, ou nós vamos transformar aqui num Estado controlado pelo crime organizado, ou vamos ter um Estado onde as pessoas vão ter seus representantes que mandam e inibem o crime. E o outro ponto é nós termos, né, um país sério no que diz respeito a gastos, ter limite de gastos. Nós estamos vendo aí uma farra, uma gastança desenfreada, que tem levado carestia, inflação, um aumento absurdo na taxa de juros, que está fazendo com que o investimento fique proibitivo. E o pior, esse aumento na taxa de juros, Serrão, ele é uma distribuição de rendas às avessas. Para onde que está indo esse dinheiro com esse aumento da taxa de juros? Para quem tem dinheiro aplicado no banco. Quem que tem dinheiro aplicado no banco? É o pobre ou é o rico? É o rico que tem dinheiro, o pobre tem dívida. Esse governo que fala que está fazendo distribuição de renda, a bem da verdade, ele está concentrando renda.
Só que isso não aparece, né? Mas via taxa de juros é o que está acontecendo. E a insatisfação das pessoas está aí. Quem tem uma dívida hoje com essa taxa de juros não consegue pagá-la. E quem tem dinheiro aplicado está rindo até as orelhas, porque está ganhando cada vez mais. Então é o Lula, o Haddad, dando dinheiro para os banqueiros e passando o facão no povo. Desculpa, são pautas muito relevantes, mas não deixe de fora, faço até um apelo pessoal, não deixe de fora, pesquisa da Datafolha, mostrou que quase 60% dos brasileiros têm vergonha do STF. Eu sou um jornalista sob censura no Brasil hoje, como eu tem vários. Existem presos políticos. Eu sei que o povo está preocupado com economia, segurança, emprego, mas essa é uma pauta sensível. Eu acho que qualquer um que se diz de direita no ano que vem vai ter que defender o enfrentamento, de alguma forma, a esse elefante. Aí uma reforma administrativa do Estado, da estrutura, extremamente necessária, Constantino. O STF e algumas outras aí. Estou totalmente alinhado com você. Falei as duas principais, aquelas que têm um impacto direto na vida das pessoas, mas essa aí é fundamental também. Nós precisamos ter aí um judiciário diferente do que nós temos hoje, porque está dando para ver que ele está ali para poder perseguir quem é conveniente para eles e não para fazer efetivamente justiça. Agora, de verdade, para a gente fechar, governador, o senhor acredita na possibilidade política da aprovação da anistia para dar uma pacificada, a gente começar a olhar para frente, como o senhor pregou desde o começo dessa entrevista? Você está dizendo agora ou com o próximo presidente? Vamos lá, nas duas situações, porque agora tem a turma do 8 de janeiro que já está passando o perrengue. Talvez precise uma anistia específica para eles. Mas o próximo presidente, se comprometido com os valores da liberdade, vai ter que trabalhar por isso concretamente. Mas qual é a sua impressão hoje? Por uma questão de justiça, Serrão, ela teria de ser feito, né? Com esse atual regime, nós sabemos que não é tão fácil, mas está tendo um clamor popular gigantesco, né? O sujeito que pegou aí uma bola assinada pelo Neymar, como foi dito pelo Constantino, 18 ou 17 anos de prisão, né? É algo totalmente desproporcional. Tem de ser punido? Tem, mas dentro do que a lei reza e não aquilo que alguém tirou de dentro de uma cartola aí porque achou que era outro tipo de crime. Então, nós estamos vendo uma indignação popular gigantesca que só tem crescido, um sofrimento de muitas pessoas que foram lá, participaram de uma baderna, mas não tinha ninguém armado, ninguém foi assassinado, não tinha nenhum golpe de Estado em andamento ali. O que teve foi uma manifestação que saiu do controle. Eu estou confiante que teremos, nesse governo, 50% de chance. Num governo de direita, a partir do final de 26, com certeza 99% de chance. Então, eu tenho certeza que essas pessoas terão, né, a justiça ao seu alcance, porque estão sendo um bode expiatório desse governo, infelizmente. Mães de crianças, pessoas que nunca cometeram nenhum crime, nenhum ato, condenadas aí, porque resolveram interpretar de uma maneira distinta. Rodrigo Constantino, seu papo final para o governador Zema. Vamos lá. Muito obrigado. Agradecer a presença ilustre do governador, ótima entrevista, esclarecedora em vários aspectos, e que 2026 realmente seja um ano da virada, porque o povo brasileiro está exausto, não aguenta mais o aspecto econômico, o aspecto da segurança, da moralidade e, claro, das liberdades individuais. Obrigado, governador. Até a próxima. Eu é que agradeço, Constantino, agradeço você também, Serrão. Parabéns pelo programa. Vocês têm sido aí uma bandeira da liberdade e da democracia no Brasil. E contem aqui comigo. Nós estamos aí no mesmo barco, lutamos pela mesma causa. E obrigado para quem nos acompanhou também. Boa noite a todos.
Valeu, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falando com exclusividade ao Bradock Show, dizendo tudo o que é e o que tem que ser, sem mimimi, sem historinha, deixando clara a sua posição em relação a tudo, principalmente ao presidente Bolsonaro, que muita gente fica aí nas redes sociais criando intrigas desnecessárias. Governador, valeu, muito obrigado, prossiga no trabalho e vamos em frente. Grande abraço, boa noite.